Olá, me chamo Matheus Ferreira. Meu PBIC foi sobre problemas iniciais e aproximações por polinômios, com um plano de trabalho em soluções aproximadas para equações diferenciais parciais, e foi orientado pelo professor Reginaldo Isaac Barbosa. Uma equação diferencial parcial é uma equação matemática que envolve as derivadas parciais de uma função, que depende de várias variáveis. Uma solução para uma EDP é encontrar uma função que satisfaça a equação. A maioria das EDPs surgem de modelos físicos e buscam descrever um problema real. Então, nem sempre a resolução de EDPs é algo trivial. Dessa forma, é necessário o desenvolvimento e a utilização de técnicas para a obtenção de soluções aproximadas. Essas técnicas buscam fornecer uma compreensão útil e realista dos comportamentos desses sistemas, sem a necessidade de soluções exatas por meio de simulações numéricas. Assim, o estudo buscou explorar a importância das soluções aproximadas para EDPs, destacando certos métodos numéricos e técnicas de aproximação que possibilitam a análise de sistemas complexos por meio da combinação de princípios matemáticos e algoritmos computacionais. O objetivo geral da pesquisa foi estudar as ferramentas matemáticas utilizadas no estudo de soluções analíticas de EDO e EDP, em que buscou-se a exploração de métodos de aproximação de soluções por polinômios, a discussão da validade e aplicabilidade de aproximações por polinômios para equações diferenciais parciais e o aprofundamento do conhecimento, e aplicação com o uso de softwares computacionais. O trabalho foi iniciado com o estudo e a revisão de alguns conteúdos relacionados a métodos numéricos e equações diferenciais, dos quais vale citar o método de Newton, o método de Euler, a série de Taylor e Maclaurin, o método do ponto fixo. Para isso, ocorreram reuniões com o orientador e algumas pesquisas à parte. Dando sequência ao plano, uma pesquisa foi realizada com outra integrante do PIBIC acerca da história dos autores envolvidos em um teorema muito relevante para o trabalho, o Teorema de Cauchy-Kovalevskaya. A pesquisa foi executada com a intenção de motivar e gerar um trabalho para ser submetido no Seminário Nacional de História da Matemática. Visto que minha colega e eu estudávamos áreas que se relacionam, optamos por realizar algumas partes do trabalho em parceria, de tal modo que foi escrito o código de equações diferenciais ordinárias, com base no método de Ruy-Koota, bem como para a resolução de equações diferenciais parciais através de série de potências. No que diz respeito aos resultados, a pesquisa sobre a história dos teóricos envolvidos no Teorema de Cauchy-Kovalevskaya foi um dos trabalhos mais satisfatórios ao longo dessa graduação. Por exemplo, poder conhecer a história de Cauchy, um matemático francês que contribuiu com o avanço em diversas áreas, publicando centenas de artigos, que enquanto criança precisou se refugiar no interior da França, pois seu pai seria um dos alvos do exército revolucionário devido ao trabalho como advogado, e que, apesar de tudo, isso permitiu a influência de seu pai nos estudos para posteriormente ser aconselhado por Laplace e Lagrange, além de tantos outros nomes. Foi realmente uma boa surpresa, pois, como licenciando, acredito que uma boa história tem a capacidade de influenciar positivamente o estudo da matemática. E dessa pesquisa foi gerado um artigo que foi publicado nos anais do 15º Seminário Nacional de História da Matemática. Evento que nesse ano ocorreu no campus de Maceió da UFAL, e inclusive o artigo está disponibilizado na página do evento que eu trago aqui na apresentação. Partindo para os estudos de EDO e EDPs, em parceria com minha colega de pesquisa, conseguimos então criar um código através da linguagem Python para a resolução de EDO a partir do método de Ruy-Koota, em que o código se mostrou eficaz em comparação aos resultados expostos na literatura adotada, e para posteriormente, em seguida, elaborarmos um código, também na linguagem Python, para a resolução de EDPs, através de série de potência, o qual se mostrou eficaz até a terceira ordem. Por fim, o projeto proporcionou uma jornada através de complexas áreas da matemática que avaliam diversos fenômenos e sistemas da natureza. Durante esse período, foi possível realizar um primeiro contato com as EDOs e as EDPs, conhecer a história dos autores de um importante teorema, suas aplicações e métodos de resolução, o que permitiu uma sutil ampliação sobre o entendimento das propostas das novas tecnologias, que exigem cada vez mais assertividade. Também foi possível realizar um primeiro contato com o estudo de programação, além de permitir expandir novas relações com novos colegas e compartilhar informações, né? E foi isso. E aqui estão as referências.